Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o jurista e professor Walter Maierovitch. Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e o primeiro secretário nacional antidrogas de 1998 a 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi também professor visitante da Universidade de Georgetown, em Washington, e hoje é presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Boa noite, Maierovitch. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado nosso convite. Esse nome, né? O senhor nasceu em 1947, aqui em São Paulo. Nome que ninguém acerta. Tem 66 anos, mas é um nome difícil. Eu até tive que perguntar para o senhor logo que o senhor chegou. É Walter Fanganaiello Maierovitch. Tem mais de uma nacionalidade envolvida nesse nome. Qual a sua ascendência, professor? Sim, veja, o Fanganaiello é um nome italiano. Minha mãe tinha 8 irmãos e todos viveram num bairro italiano, que é o bairro do Bom Retiro. Então, trocando em miúdos, eu sou um carcamano. Na realidade, essa expressão, que é muito forte, era uma expressão que nasce ofensiva, porque não existe esse termo carcamano em italiano. Então, a elite paulistana, que desprezava os italianos no pós-guerra, os perdedores da guerra, colocavam essa expressão que era para diminuir, no sentido de os italianos eram aqueles que calcavam, apoiavam, empurravam a mão na balança para roubar no peso. Daí se entendia uma elite burra que calcar a mão, jogando para um italiano, seria carcamano. De italiano só tem humano. Tá? Bom, em síntese, eu sou um carcamano. Mas é metade italiano e metade... Sim, mas um carcamano palmeirense, evidentemente, claro. palestrino. E se a gente pensar do outro lado, o Maierovitch é um sobrenome russo, mas meus avós vieram da Polônia. São judeus poloneses que também vieram fugidos. Então, italianos e poloneses. Do lado italiano veio fugido do fascismo, do outro lado do nazismo, né? E acabaram aqui no Brasil. Um pai judeu casado com a minha mãe, que era cristã. Então, eu sempre vivi no meio da pluralidade religiosa. Mas é cristão, né? Porque o ventre materno que determina, o senhor seguiu a religião cristã, é católico? Veja, eu sou cristão, mas não tenho vinculações religiosas. Não exerce, não pratica? Não tenho essa fé. Mas o senhor já nasceu aqui em São Paulo. Quais são as memórias da infância? O senhor lembra com alegria, com saudade dessa época, da adolescência? Muita saudade, até porque eu sou de um bairro cosmopolita. E além da comunidade italiana muito forte, esse bairro também vai virando, né? Então, italianos, gregos, hebreus, agora coreanos, então é um bairro... Mas ali... Aonde, professor? Onde? No bairro do Bom Retiro. Do Bom Retiro. Então, tem toda uma italianidade e é importante também nessa passagem, que era um período ainda que não se tinha tinha formalmente uma Itália unificada. Mas as pessoas que tinham fugido falavam os dialetos dos seus. Então, era uma mistura, inclusive uma mistura sonora muito forte por causa dos napolitanos, que tem essas canções belíssimas. O senhor fala bem? O dialeto? O dialeto? Não, o dialeto, na realidade, da minha família é dialeto de Molise, não falo. Então, pelos meus estudos, eu conheço bem o dialeto siciliano, que é a terra da máfia. Mas italiano o senhor fala? Sim, sim. E tento escrever também sem erros. Inglês, né? Porque foi professor em Georgetown também, em Washington. Na realidade... E agora eu faço um trabalho na Itália, inclusive na preparação de novos juízes que ingressam ao trabalho que vem via Sicília. Então, todo o ano a gente lança no Brasil os livros. Primeiro lança lá, depois faz a tradução aqui. E agora, no mês de dezembro, nós vamos lançar um livro que é de uma professora de Sociologia Jurídica da Universidade de Palermo, e com o qual eu faço um trabalho, esse trabalho preparatório de juízes,
E ela está lançando um livro premiado que se chama Os Últimos Chefões da Máfia e como se faz um processo de investigação desse fenômeno do crime que não observa a limitação de fronteiras. E nós vamos falar muito sobre isso ainda, professor. Quer dizer, o senhor veio para o Brasil, na verdade a sua família veio, mas não perdeu a ligação, pelo menos o senhor não perdeu a ligação com a Itália. Como é que foi, como é que escolheu o direito? Veja... Tinha alguém na sua família, algum juiz, advogado? Não, é mais uma... diante de contextos históricos, componentes culturais, esses componentes me levaram a um inconformismo com relação ao injusto. E uma chama interior no sentido de buscar igualdade da lei, atuar nesse campo contra as discriminações. Mas tem alguma história que desencadeou isso na sua infância, na sua adolescência? Várias histórias que dão esse caldo no sentido de eu buscar a justiça, buscar o justo. Evidentemente sabendo que a justiça dos homens, portanto, falha. Mas sempre na busca de valores de igualdade. Veja que uma vizinha, naquele tempo as casas eram geminadas, uma vizinha tinha uma marca, uma numeração no braço, que era uma numeração, ela estava num campo de concentração polonês, em Auschwitz, e estava marcada para morrer, bastava chegar no número dela. E morreram os pais e as irmãs, e sobrou ela. Então, ela contava muito essas histórias de campo de concentração, e isso fora um contexto maior também, do pós-guerra, de tempo de ditadura Vargas, daquele serviço que depois foi copiado pela ditadura militar, uma repressão muito forte, sem respeito a direitos fundamentais da pessoa humana, e depois o ingresso vivendo a fase de vestibular, todo aquele problema do esquadrão da morte vivido no Brasil, com o delegado Fleury, aqueles poucos que conseguiam reagir a isto. Então, quer dizer, tinham vários acontecimentos da época. E eu peguei um período difícil de ditadura militar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Então, tudo isso foi me encaminhando para a justiça, ou melhor, para prestar um concurso público, tá? Eu não sou juiz pelo Quinto Constitucional e etc. Eu sou juiz concursado, detesto quem não seja. Não a pessoa, evidentemente, a forma de escolha, a opção constitucional. Como também não admito que um juiz pare numa comarca, como também não admito que um ministro fique 20, 30 anos no Supremo Tribunal Federal, uma vez que hoje, por esses ventos democráticos, a força da democracia, se tem um sistema europeu onde o ministro de uma Suprema Corte tem um mandato por prazo certo e, atenção, sem possibilidade de recondução. Pois é, até o ex-presidente Lula falou nisso outro dia, né? Voltou essa mas possibilidade. Sempre com atraso, né? Ele falou depois de ter deixado o poder, quando já se fala nisso há muitos anos. Pós-mensalão, né? Aí talvez seja interessante dar um mandato. Talvez aí pelo lado que ele deve ter visto, concluído, feito um juízo que ele teria escolhido mal os ministros dele. Quer dizer, dentro de um contexto político e de quinta categoria, né? Escolhi mal, né? Não gostei. Agora, professor, o senhor se especializou em máfia italiana. Há semelhança com as organizações criminosas daqui? Sim. Veja, nós temos várias... a máfia, para a gente ter ideia, nós temos associações de delinquentes, associações comuns. Pessoas que se reúnem para assaltar banco ou estourar caixa eletrônica. Carro forte, né? A gente tem visto muito isso aqui em São Paulo. E o velho jogo do bicho, né? Que evoluiu já para a fase eletrônica, né? Então, veja, são associações delinquenciais comuns. Na Itália, pela primeira vez, e pensando na Sicília, a Itália tem 4 máfias, tá? Em várias, na região meridional, né? Então, tem a Cosa Nostra siciliana, tem
a Camorra Napolitana, tem a potentíssima 'Ndrangheta calabresa e tem a Sacra Coroa Unida, que é da região da Puglia. E todas essas atuantes. Sim, ainda? Todas atuantes, todas vivas. Inclusive a 'Ndrangheta se infiltrando na Bolsa de Frankfurt, e entrando na Alemanha com restaurantes para lavagem de dinheiro, lanchonete. Bom, mas, então, um parlamentar italiano, siciliano, do então Partido Comunista Italiano, me refiro a Pio La Torre. Ele falou, olha, está errado, aqui nós temos no Código Penal associações delinquenciais que valem para tudo. E o Brasil tem uma cópia do Código Penal italiano que diz de associação delinquencial, quadrilhas ou bandos. Veja, isso faz com que se faça uma equiparação a batedores de carteira do metrô com chefes de organizações criminosas diferentes. Todos enquadrados no na mesmo mesma... tipo. Quer dizer, então ele percebeu na Itália, e nós estamos falando já no final dos anos 80, que a legislação era incompleta. E ele fez associações delinquenciais, propôs um projeto de associações delinquenciais especiais que ele chama de modelo mafioso. Então, nós temos essa separação que foi preconizada depois na Conferência de Nápoles e na única convenção da ONU sobre crime organizado transnacional de 2000, chamada Convenção de Palermo. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, olha, tem que ter um enquadramento diferente para que tipo de associação? Aquelas que têm controle de território, aquelas que têm controle social, que difundem o medo, que não observam limitações de fronteiras e que têm a capacidade gerencial para lavar dinheiro e reciclar capitais em atividades formalmente ilícitas. Agora, professor, eu te pergunto, o PCC, por exemplo, se enquadra nisso? Porque a gente tem assistido nas últimas 2 semanas com a denúncia do Ministério Público, que diz o seguinte, o PCC controla 90% dos presídios paulistas, está presente em quase todos os estados e em outros países, né? Bolívia, Paraguai. É a principal organização criminosa do país hoje? Eu queria chegar nesse raciocínio do Pio La Torre, que quando a lei foi aprovada, a lei italiana com essa diferenciação, o que aconteceu com ele? Evidentemente, ele saiu do parlamento, era um final de semana, foi para Sicília e foi metralhado e morto pela máfia. Quer dizer, até a máfia percebeu, a Cosa Nostra percebeu isso. Então, veja os elementos que eu falei e que estão na legislação italiana e são recomendados pela ONU quando se faz um tipo penal. Controle de território. O PCC tem controle de 90% dos presídios. É um controle de local, de território. O PCC tem controle de bairros na periferia? Sim. As milícias do Rio de Janeiro têm controle de território? Tem. Outras organizações do Rio de Janeiro, esses comandos vermelho, amigo dos amigos e etc., nas favelas ainda não pacificadas, tem controle de território? Tem. O que representou, qual é a filosofia das UPPs? É a retomada do território. Agora, então, controle de território. Vamos pensar em outro item imaginado pelo Pio La Torre, que foi materializado em lei. Tem controle social, no sentido de determinar fechar a escola, no sentido de determinar, por exemplo, para empresas, olha, aqui dentro seus produtos comerciais só entram com autorização nossa. Cigarro. Nós temos um controle social, no sentido de, olha, que qualquer locação aqui tem que passar pelo nosso aval. Então deveria haver um controle novo social. Então, controle de território, controle social. Agora, até aí o PCC tem. Se a gente pensar em transnacionalidade, sem fronteiras, tem. Porque já estou em outros países, né? Bolívia, Paraguai. E está numa rede internacional, que hoje o crime transnacional é reticular, em rede, basta se plugar. Está plugado. Agora, o que falta para o PCC sair das condições de pré-máfia? Não é aquele bando, quadrilha e bando. Tá? É uma máfia. É uma pré-máfia. O que falta para ser máfia? Olha, isso é muito importante. E a gente está vendo agora, falta infiltração no poder e capacidade melhor de reciclagem de capitais.
Eles tentaram isso, né? Na Assembleia Legislativa em São Paulo, até no STF, né? Sim, agora se descobriu pelas escutas telefônicas feitas pelo Ministério Público, essa investigação que levou 3 anos de trabalho duro e muito bom do Ministério Público, um trabalho com muita dedicação, muita acuidade. Então, o que a gente pode ter em termos de infiltração no poder? E a gente ouviu um noticiário sobre a ameaça de morte ao governador. Por quê? Porque essas organizações difundem o medo, até para submeter a sociedade, que acaba seguindo as leis do crime. Então, veja, infiltração no poder. O que o mundo mostra, inclusive em termos de execução? Você lembra do Pablo Escobar, que é o maior narcotraficante de todos os tempos, colombiano. O Pablo Escobar mandou matar o ministro da Justiça. É corresponsável pela morte de metade, e num ato só, de todos os ministros da Suprema Corte da Colômbia. Os juízes tiveram que instalar na Colômbia um sistema de juízes sem rosto, porque aquele que sentenciava era morto. Se a gente voltar um pouquinho para a Itália, nós vamos ver essa nefasta figura do Silvio Berlusconi. O Silvio Berlusconi tem como braço direito, inclusive cofundador da Força Itália, que é o partido berlusconiano, Marcello Dell'Utri, que já está com as malas prontas para ir para a cadeia por associação à máfia. E que fez, dentre outras coisas, o quê? Colocou na vila que o Berlusconi tem na Lombardia, aquela vila cinematográfica, não estou falando da costa do litoral, né? Da costa amalfitana. Não, Sardenha. Da Sardenha. Então, o que ele fez, esse Marcello Dell'Utri? Ele pegou um chefe mafioso e colocou na vila do Silvio Berlusconi, então saindo do sul para o norte, para comandar, na realidade, o tráfico de drogas e ter influência sobre o Berlusconi. Ele foi registrado em carteira de trabalho como cavalariço, que cuida dos cavalos dessa vila. Sabe quantos cavalos existem nessa vila? Quantos, professor? Nenhum. Agora, professor, aqui... Então, veja, só para concluir, o que representa isso em termos de infiltração de poder. O Júlio Andreotti, 7 vezes primeiro-ministro da Itália, 7 vezes, foi condenado por associação à máfia e só não foi preso por causa da prescrição. Agora, voltando aqui, professor, o nosso tempo desse primeiro bloco está acabando, eu queria uma resposta curta. O PCC hoje é a maior organização criminosa desse país? Sem dúvida alguma, até pelo trabalho de sucesso feito no Rio de Janeiro com relação aos UPPs. Então, o PCC... Então, eles conseguiram, de alguma forma, desmantelar as organizações, ou pelo menos enfraquecer um pouco as organizações criminosas no Rio, e isso não foi alcançado ainda em São Paulo? Não, e veja a contradição do governador de São Paulo. Ele pega uma regra que deu certo na Itália de isolar lideranças. É lógico, os cabeças cortar o cordão umbilical entre o líder, que está preso, e aqueles que estão Mas fora. tem os celulares, né? Então você não isola completamente. Então, veja, ao mesmo tempo que ele faz isso, tem a contradição do, aspas, do fogo úmido, né? É impossível, mas é uma contradição. Como vai isolar admitindo celulares? Então, é uma polícia fraca que precisa, ao invés de investigar, precisa deixar entrar celular para escutar o que se fala e imaginar o que acontece. Até porque essas investigações, o senhor conhece de perto, eu gostaria até que o senhor nos contasse também que elementos existem nessa investigação, mas é uma investigação muito fundada nos grampos telefônicos, né? Sim, é uma investigação capenga. Quase que totalmente fundamentada nisso. Então tem essa contradição lógica, olha, vamos isolar, mas eu vou admitir os celulares. Quer dizer, o único meio que eles verificam... E qual é o resultado disso? Veja, a regra internacional, a recomendação internacional é atacar a economia das associações criminosas. Por quê? Porque tem o poder corruptor. O PCC, segundo o Ministério Público, movimenta 120 milhões por ano. Então, uma empresa de médio porte, né? Atacar a economia, quer dizer, levar à falência essa economia, você está fazendo com que ela perca o poder. Então, o que esses grampos resultaram em mega apreensões? Não.
em desfalque à economia do PCC. O PCC tem um banco central, entre aspas. Foi atacado, teve algum problema? Veja, quer pela Convenção de Viena de 88, quer pela declaração de um ano atrás do então czar antidrogas da ONU, os dois afirmaram, a Convenção e o então czar, Antônio Maria Costa, no sentido de que o crime organizado transnacional usa o sistema bancário e o sistema financeiro internacional. Então, isso precisa ser atacado, né? Sim. Professor, eu vou te interromper um minutinho, pedir uma licença, a gente vai para um break, para um intervalo rápido. A gente volta já com muito mais sobre o PCC aqui com o professor Walter Maierovic. Até já, não sai daí.